Oi gente, eu sou Karine Alvarez, do Instagram, @gravida.eagora. E eu vim contar um pouco sobre uma coisa que eu já falei em um post do blog, do Insta, né, na realidade, é um Instablog, que é sobre o meu relato de parto. Pra quem não sabe, eu tive meu filho de 25 semanas e com 20 semanas eu fui diagnosticada com incompetência istmo-cervical. Então, tudo começou em janeiro desse ano, que eu fui pra maternidade, pra emergência, com um pouco de dor na altura do rim. E eu pensava o quê? Poxa, eu devo estar com uma infecção urinária, né? E minha urina tava bem vermelha. Nesse mesmo dia, eu acordei com a urina bem vermelha. Eu tô olhando pra cá porque o Rafael tá dormindo aqui no carrinho e eu espero que ele não acorde pra eu conseguir gravar isso tudo aqui. Então, eu fui pra maternidade com a minha mãe e lá mesmo eu já fiquei internada. Mas assim, eu saí de casa com esse sentimento de que eu ficaria internada, tanto que eu levei roupa. Mas eu não imaginava que fosse uma coisa tão grave quanto foi. Assim que eu cheguei na maternidade, eu esperei pra ser atendida, porque eu relatava dor no rim e não era uma coisa tão importante assim. Aí eu fui atendida, minha mãe entrou junto comigo, a médica falou comigo, me examinou. Quando ela fez o exame de toque, o semblante dela mudou completamente. Ela me olhou mais séria, antes a gente estava tendo uma conversa super descontraída, ela me olhou mais séria e falou: Karine, seu colo do útero tá aberto. E eu gelei, eu fiquei congelada, eu realmente não sabia o que fazer. Porque quem me conhece sabe que o Rafael não foi planejado. O início da minha gravidez foi muito complicado, porque eu tenho 19 anos, eu tava fazendo faculdade, eu tinha acabado de passar por uma faculdade pública, e foi um choque muito grande pra minha família. Então, eu fiquei muito abatida com a notícia da gravidez, eu fiquei muito chateada, mesmo. E me ver naquela situação fez tudo passar, assim, em 10 segundos como um filme na minha cabeça, entendeu? E eu fiquei em choque. Eu olhava pra cara da minha mãe e eu falava: eu quero esse filho, eu não quero que ele morra. Porque a médica, assim que ela me deu a notícia de que meu colo do útero estava aberto, ela também já me deu a notícia que caso o bebê nascesse, seria um aborto tardio. E eu já senti o Rafael mexendo em mim. Então eu já tava, assim, sabe, apaixonada por ele. Eu não admiti isso pra mim, mas eu já tava apaixonada por ele. Ele já tinha enxoval, ele já tinha quarto. Foi na semana que a gente comprou o material pra pintar o quarto dele, que inclusive é esse aqui. Então, foi muito complicado aquela notícia, aquele dia foi muito complicado, mas eu ainda não tinha noção real do que estava acontecendo. Porque a médica pegou, chamou a chefe da emergência, a médica-chefe da emergência. Essa médica me examinou também, fez uma ultrassom e falou: você vai ser internada agora. Tá bom. Eu fui pro repouso, que é uma sala antes de eu ir pro quarto, que eu iria. E fiquei lá, sentada. Aí ela: deita, você tem que ficar deitada. Eu fiquei: meu Deus, como assim? Eu não posso ficar nem sentada. O colo do meu útero estava realmente aberto e meu filho poderia nascer a qualquer momento. Então eu fiquei no repouso. Minha mãe comprou um lanche pra mim lá no hospital mesmo e tal. A gente ficou conversando, dando notícia pro pessoal da família de que eu tava sendo internada, de que eu tava com problema, mas a gente não tinha real noção do que estava acontecendo. Porque foi tudo muito tranquilo. Eu chorei de início, fiquei muito triste, mas piorou. Aí eu fui encaminhada, subi de cadeira de roda pro quarto, que não era um quarto, e sim uma unidade semi-intensiva, que eu fiquei 12 dias em repouso absoluto, deitada assim, minha cabeça pra baixo. 12 dias direto. Eu não levantava pra nada. Nada, nada, nada. Então, desde o dia que eu fui internada, a médica veio me examinar de novo, conversou comigo e viu que minha barriga ficava muito dura. Pra mim, isso era o Rafael mexendo. E na realidade não era. Eu tava tendo contração,
ritmada de 3 em 3 minutos sem dor. Então, e por isso que eu digo que eu não tinha noção do que realmente estava acontecendo. Hoje em dia eu falo isso com leveza, porque passou, meu filho tá bem, graças a Deus. E somente graças a Deus. E a equipe da perinatal que foi iluminada por Deus para cuidar dele. Mas foi muito complicado. Desde que eu tive essa notícia, eu passava o dia inteiro contando contração. As anotações do meu celular eram de horários de contrações. A médica rotina passava de manhã, que eram as chefes da UTI, da semi-intensiva, e as médicas plantonistas passavam à noite, os médicos plantonistas passavam à noite. Então eu escutava o coração do Rafael de manhã e à noite. E eram os momentos mais tensos do dia. Eu escutava, eles vinham com um carrinho com aquele aparelho de ouvir o coração do bebê. E esse carrinho fazia um barulho que eu escutava e eu já ficava tensa. Tanto que teve um dia que a médica foi lá, escutou o coração do Rafael, falou, tá tudo bem com ele tá ótimo, tá super tranquilo, ele não tá sentindo nada, então ele tá bem. Mas... E começou a me falar, né, sobre o meu colo, que ela tinha me examinado, feito um outro exame de toque, mas o seu colo não tá bom. E falou, me deu várias notícias ruins e falou novamente num aborto tardio. As minhas contrações estavam piorando. E meu coração, ela olhava pro monitor, que eu ficava com eletrodos. Eu dormia, eu ficava o tempo todo, eu tive até alergia, cola. Aí ela, você é taquicárdica, não é? Aí eu quero chorar, doutora. Eu tô segurando o choro, por isso que meu coração tá assim. E esses dias foram dias que eu aprendi muito. Eu aprendi a dar valor a muitas coisas. Eu aprendi a dar valor a levantar da cama todo dia e poder escovar meus dentes e poder pentear meu cabelo, poder tomar um banho lavando meu cabelo, poder levantar. Enfim, eu tava quase chorando. Poder levantar, olhar na janela. E eu lembro que a minha janela dava para um prédio espelhado. Lindo o prédio, por sinal, era a única coisa que eu conseguia ver da cama que eu tava. E eu conseguia ver vários aviões, né, e helicópteros indo por trás. Gente, o que será que tem ali? Depois eu descobri que eles estavam indo pro aeroporto de Jacarepaguá. Foi uma boa descoberta. Mas enfim, eu comecei a dar valor às pessoas que já estavam comigo. Comecei a dar muito mais valor à minha mãe, que esteve comigo o tempo todo. A minha família, que se mobilizou pra ficar comigo no hospital, porque quem me conhece sabe que eu odeio ficar sozinha, odeio ficar sozinha. As pessoas que, sabe, se disponibilizaram pra cuidar de mim. Dar valor ao técnico da enfermagem, a enfermeira. Que sempre foram, pelo menos aquela equipe foi muito solícita comigo, todos os dias que eu estava lá. Inclusive depois, quando o Rafael estava internado, eu encontrava com elas por lá e elas sempre me abraçavam, sempre falavam comigo, e aí como é que você tá, como é que tá o seu bebê? Então eu comecei a dar mais valor pra vida depois disso. Mas enfim, eu fiquei 12 dias internada e no 10º dia, não, 9º dia, se eu não me engano. Eu não lembro o dia. Enfim, eu lembro que eu tava com 23 semanas. Eu fui fazer a minha ultrassom morfológica, porque quem fez meu exame foi a minha médica, não a minha médica, porque isso aí é um outro problema. Foi a médica chefe da semi-intensiva, doutora Fernanda. E ela, a minha médica, minha obstetra, tava viajando, não me deixou nenhuma outra médica substituta, porque afinal ela viajou, eu tava com 19 semanas, então... Uma menina de 19 semanas não vai parir nunca, se parir vai morrer, né? Pelo menos eu acho que ela pensou isso. Chegou uma hora que ela não respondia mais as minhas mensagens, que ela não me ligou nenhum dia. Até hoje ela não sabe que meu filho nasceu. E se sabe que nasceu, eu creio que não saiba que ele tá vivo. Enfim, foi basicamente isso. Eu fui abandonada pela minha obstetra. Que não convém falar o nome dela aqui. Enfim,
Aí a doutora Fernanda foi, fez a minha morfológica, aproveitou e fez um outro exame transvaginal pra ver o colo do meu útero. Como é que tava. E ela olhou pra tela e falou assim: seu colo está outra coisa, Karine. Me encheu de esperança. E eu fiquei radiante, sabe? Ela falou, se for pra fazer a cerclagem de emergência, porque elas não recomendavam até ali, porque meu colo tava muito fino. Se for pra fazer a cerclagem de emergência, a gente vai ter que fazer agora. Vamos marcar sua cerclagem pra amanhã. A gente marcou a cerclagem pro dia seguinte. E a doutora Fernanda, junto com a doutora Annalisa, que são uns amores, foram uns meus anjos ali dentro. Elas marcaram e no dia seguinte, às 4 horas da tarde, eu já tava voltando do centro cirúrgico, sentindo muita dor, muita cólica, muita contração. Eu pensava que meu filho fosse nascer naquele dia.